uma entrevista exclusiva com a ex-prefeita Isa Menezes. Ele está indo todo contra os princípios dele, porque ele é liberal aí. Então está indo contra todos os princípios que ele sempre pregou. Como que o governo Lula, PT, vai liberar 28 milhões para um governo do Podemos ou do PSDB, eu nem sei mais onde que o prefeito está. Hoje o nosso bate-papo é com a ex-prefeita Isa Menezes. Estamos chegando aqui na casa dela agora, um bate-papo. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Isa Menezes. Bom dia. Tá bem, bem-vindo. Tô com medo do cachorrinho. Fomos recebidos pela ex-prefeita Isa Menezes logo na porta de casa. Simpática e receptiva, ela nos conduziu para dentro de sua residência, onde falou com exclusividade sobre os desafios, conquistas e polêmicas de sua gestão. Um encontro marcado por revelações e reflexões sobre o passado e o futuro da nossa cidade. Bom dia, Isa Menezes, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado por nos receber aqui hoje, é uma satisfação muito grande estar aqui na sua casa hoje. O prazer é meu, né? É sempre muito bom falar com vocês, né, com a comunicação de Nepomuceno. Já estava com saudade, né, mas faz parte a gente sair um pouco do ar, mas estamos sempre ligados, né, a gente nunca desliga de Nepomuceno. Ô Isa, depois de 8 anos à frente da prefeitura de Nepomuceno, agora saiu, foi embora, por onde andas, o que está fazendo? Agora, de verdade, eu não estou morando aqui. Né? Porque era uma briga minha durante os 8 anos, o povo falando que eu não morava aqui e eu brigando que eu morava, né? Eu morava com a minha mãe, vocês estão aqui na minha casa. Então, e agora é vida nova, né? Eu estou morando em Belo Horizonte e trabalhando com a deputada Carol Caran. Então é outro desafio, é outra vida, né? Mas sempre ligada aqui em Nepomuceno. A Carol, né, foi votada aqui, nós vamos, se Deus quiser, dar mais voto para ela também, vai ser reeleita e a gente vai fazer um trabalho muito bom, porque aqui a gente não pode virar as costas para a cidade. Verdade. Né? Então, Isa, a senhora é formada em Direito, né? E também saiu da Santa Casa, era diretora da Santa Casa e foi para o Executivo. Por que essa mudança? Por que interessou para a política? De onde veio esse interesse, esse desejo? Na verdade é de sangue, né? Porque a minha família toda política, meu pai foi vereador, né? Meu tio a vida inteira quis ser prefeito, não conseguiu, doutor Dario. O meu avô, né, o Nenê Horácio, por mais assim, ele nunca teve um cargo, mas sempre gostava de, desculpa aí, Amora. E assim, eu nunca tinha pensado de verdade em ser prefeito. Nunca assim, falasse, é sonho de infância, ou sonho de adolescente. Nunca me passou. Mas eu sempre gostei, né, de atuar, sempre trabalhei para deputado, né, o Paulo Hipólito, a gente sempre batalhou em todas as campanhas dele e tudo. Aí quando foi na última campanha do Paulo, né, que ele perdeu e logo depois ele faleceu, e ele falava, não, Isa, tô te preparando para você ser minha herdeira, porque você vai ser minha sucessora. Não, mexa com isso não, você está doido, você ainda tem muito tempo ainda, né, e tal. Aí ele faleceu. Eu estava na Santa Casa, tinha acabado de entrar, e aí foi indo. De repente eu me vi prefeita. Nossa, que bacana. Ô Isa, mas aí, e agora, no futuro, né, melhor dizendo, a senhora ainda tem interesse em voltar à prefeitura de Nepomuceno ou algum outro cargo, deputado estadual, federal, alguma coisa desse tipo ou não? Olha, Alex, para falar a verdade, não. Hoje eu tô, sabe, assim, descansando mesmo. Deputado é muito difícil, né? A gente sabe como é que é complicado, precisa de demanda de dinheiro, né? Demanda, assim, mais dinheiro mesmo, que você tem que rodar, o estado é muito grande. Não é fácil. E eu acompanhei de perto, né, a eleição da deputada Carol, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, assim, eu não tenho nem caixa. E eu acho que eu estando assim, trabalhando, ajudando, eu vou estar ajudando Nepomuceno da mesma forma. Mas voltar para ser prefeita, por enquanto, eu não tenho
Nada disso? Não, eu por enquanto ainda estou, como diz, de ressaca. Ô Isa, e como prefeita, qual que foi aquela decisão mais difícil que a senhora tomou? Eu passei muita coisa brava, né? Para mim, a pior de todas foi a pandemia. Nossa, a gente passou um perrengue muito grande, porque era uma doença que a gente não conhecia, né? Era uma novidade para o mundo inteiro. A gente via televisão aí, né, lá na China, na Itália, o povo caindo, morrendo no meio da rua. Então a gente com aquele pavor, né, aqui, a gente temos que fechar a cidade, fica todo mundo na rua e o povo não obedecia, e a gente apavorado, e se começar a morrer todo mundo na rua. E depois, assim, a falta de apoio mesmo. As decisões que a gente tinha que tomar, porque sabia que as pessoas precisavam de trabalhar, mas ao mesmo tempo tinha um medo que se começar a trabalhar, né, a doença estava aí, começando a matar pessoas próximas da gente. Então a pandemia foi muito difícil. Foi bastante difícil, Nossa, foi apavorante, sabe? E até hoje a gente, assim, sempre quando eu encontro com os prefeitos amigos nossos, e a gente é unânime. A pandemia foi muito difícil. Agora, a Era Pimentel também foi quase uma pandemia. Foi? Nossa, porque foi muito difícil. Eu ainda dei muita sorte, porque é aquela história, né? O povo fala assim, não tem que sair do gabinete. Não, sabe? Quem tem que ficar na cidade é o secretário. Você dá as orientações, ele que tem que executar, o prefeito tem que ir atrás. Não adianta. E eu estava numa reunião na MM, e uma equipe de advogados falou, olha, nós estamos entrando aqui com pedido de liminar em relação ao ICMS. E eu peguei, entrei na hora e consegui. Então, o Nepomuceno ainda deu muita sorte, que pelo menos o ICMS estava caindo. Mas não vinha Fundeb, não vinha... Nossa, nós ficamos sem dinheiro de saúde, de tudo. Então, foi muito difícil, porque eu não pude parar. Saúde, educação, não podia parar nada. E outra coisa, as cidades, né, como não chegava o Fundeb, eles não pagaram os professores. Aqui eu tirei de onde tirar e ficou todo mundo em dia. Entendeu? Não deixamos de pagar hora nenhuma os professores. Então foi muito complicado também a Era Pimentel. Eu brinco que eu peguei 7 pragas. Aliás, eu peguei até 9. Mais do que a praga do Egito, porque... Nossa, mosquito também, né? Aquela confusão de mosquito. Lá foi difícil. Né? As pessoas achavam que eu que produzia mosquito, né? Foi. E hoje eu falo assim, que uma das coisas que a política é ruim, que as pessoas esquecem muito fácil, né? Porque ninguém lembra que eu que tive a coragem de enfrentar e hoje, olha aí. Cadê os mosquitos? Né? Nossa, foi bom demais. O que tem é o que tem em Brasília, é o que tem em Belo Horizonte, de vez em quando... aparece normal, pouco, mas nunca igual aquela praga que nós pegamos. Né? E aí foi também muito complicado, nós pegamos aquela chuva muito brava, então vai enumerando. Muita coisinha. Vai passando, graças a Deus. Eu olho para trás assim, é lógico que a gente não faz tudo que a gente quer, é muito difícil. Só depois que senta na cadeira é que vê como é que é difícil. Sabe? É muita burocracia, é falta de projeto, é a caixa que volta toda hora, projeto vai, projeto vem, aí não está adequado, aí não tem gente especializada para fazer, a planilha não está de acordo com cabelo, não sei o quê. Então, isso tudo vai tá atrapalhando e atrapalha os seus sonhos. Com certeza. Né? Então, por isso que às vezes fala, o prefeito é ruim. Não é. É o tanto de entrave que tem. Verdade. Ô Isa, e do que a senhora mais se orgulha nos seus 2 mandatos aí? Olha, eu gosto muito nós pegamos uma cidade bem desorganizada, né? E a gente, assim, os 2 centros administrativos, eu acho que foi muito bacana. O almoxarifado, né? A gente ter liberado aquela área para o Cefet, que olha para você ver também como é que é complicado esse país, né? Nós liberamos, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi entregar aquele, onde era o almoxarifado, e passamos lá para cima. Até hoje eles não conseguiram construir, agora que eles estão mexendo numa etapa. Né? Então é tudo assim, é muito burocrático o país, é muito complicado. Então não é só a prefeitura, é todo a máquina. O mercado, né?
que eu estou vendo aí que infelizmente não está tendo um apoio, que é uma pena, porque ficou muito bonito. O Parque Nivaldo, o parque lá em cima, né, que é o meu orgulho, mas que infelizmente também parece que está parado. E recuperei todos os prédios públicos que estavam abandonados e nós recuperamos. Então, assim, eu fiz uma gestão, mas na questão assim, de gestão mesmo. Né? Não fiquei preocupada em grandes obras, em grandes coisas, que eu acho que nós tínhamos que pôr ordem na casa. Então, todas as escolas nós reformamos, todas as quadras de bairro, né? A gente reformou. Nós criamos contas PSF 4, 3 PSFs, abrimos mais um CRAS, que é muito complicado também, né? No Jardim Colina. Eu tenho muita coisa que eu olho para trás e eu gosto do que eu vejo. Né? Lógico, queria ter feito mais, queria, e isso é do ser humano. Mas o que eu entreguei, fiz bem. Nós colocamos LED na cidade toda, inclusive nos distritos. Eu coloquei mais de 100 postes, né? Inclusive na Avenida Mariquinha Morelli, no final dela, depois de você descer, ali era escuro. Nós colocamos ali e ninguém fala nada. Nossa! Né? Então, assim, é umas coisas que eu falo, a memória do povo é muito coisa. Eu falo que uma das coisas que me magoa, assim, que eu acho que é a questão da Santa Casa. Você falou a questão, né, da Santa Casa lá. Quando eu entrei, estava fechando. Nós chegamos lá, Alex, a situação da Santa Casa, você pode perguntar aos funcionários, eles levavam papel higiênico de casa, café. Eu fiz logo de cara uma campanha, porque eu cheguei lá, não tinha roupa de cama, não tinha nada. Aí nós fizemos uma campanha. Você não acredita o que o povo levava pra gente. Aí eu fiz uma campanha de lençol, das coisas. Levava lençol rasgado, feijão bichado. Falei, gente, o problema da Santa Casa é outro, é autoestima. Nós precisamos mostrar para o povo a importância que a Santa Casa tem, não é o que está sobrando. Teve uma vez, nós pedimos um computador, aí a pessoa, eu tenho um computador aqui em casa, eu não estou usando mais. Eu fui lá correndo, cheguei lá, estava no arquivo morto, sabe, no depósito dele lá. Falei, mas escuta, é isso aqui que você acha que a Santa Casa precisa? Se você passar mal, como é que eu vou usar esse computador aí? Complicado, né? Então aí, o que nós fizemos? Viramos a chave. Né? E aí realmente nós viramos. A Santa Casa é o que é hoje, porque eu tive a coragem, enfrentei. Com 150 mil eu fiz aquele pronto atendimento, o bloco cirúrgico. Nossa. Como? Através desses 150 mil foi entrando, aí depois veio a Fundação Barato, que foi essencial para a gente. E aí, quando veio na reeleição, nós tivemos o problema de ter que fechar a maternidade, né? E aí eu sempre falava o porquê que estava fechando, não é porque a gente queria. A maternidade custava para nós na época 65 mil reais. E a gente tinha uma equipe completa que morava aqui. Eram 2 obstetras, né? A doutora Fátima com o doutor Cláudio. Aliás, o doutor Gustavo e o doutor Cláudio. A doutora Fátima com anestesista e as 2 pediatras. Tudo morando aqui. Maravilhoso. Aí, primeiro o doutor Gustavo para. Depois o doutor Cláudio, infelizmente, veio a falecer. Aí nós fomos olhar o preço disso, custava na época 120 mil. Para fazer 15 pets, Alex. Porque se todo mundo, aqui na Nepomuceno nasce em média 50 crianças. Mas 35 já ia para Lavras, já ia para não sei onde. Não fazia aqui. Então já era caro a gente pagar 65 para 15 pets. Mas como a equipe estava aqui, compensava para a gente. E outra coisa que era problemática. Se desse algum problema com a mãe ou com a criança, tinha que achar UTI. Aí, teve uma vez que eu falei, gente, mas isso é desumano. A criança foi para São Sebastião do Paraíso, a mãe foi para outro lugar, né? Porque não tinha lugar. Aí nós conseguimos fazer um acordo em Lavras, né? Esses dias é que atualizou, mas fechamos por 25 mil reais, porta aberta com UTI neonatal e UTI para criança. Quer dizer, aumentamos a segurança. Daqui a Lavras, eu de carro, não gasto 15 minutos, 20 minutos de ambulância, todo mundo
Abre caminho, vai muito mais rápido. É muito mais rápido do que, por exemplo, quem mora em Belo Horizonte para chegar numa maternidade. Verdade. Você entendeu? Então, assim, questão de segurança. Aí, quando foi na reeleição nossa, todo mundo me batendo porque eu acabei com a maternidade. Ninguém lembrou que eu que fiz a Santa Casa. Ninguém lembrou de quanta vida que hoje salva lá, ao passo que as crianças nascem 15 ou 50. E não teve nenhum problema. Às vezes nasce no meio do caminho, mas em Belo Horizonte nasce também. Entendeu? Em Lavras, outro dia, não deu conta de chegar na Santa Casa, nasceu na ambulância. Entendeu? Então isso que acontece normal. E deu segurança tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, assim, eu me orgulho da Santa Casa, eu me orgulho da prefeitura. Eu quero ver, né? Falam aí que vão voltar à maternidade. Por que não voltou até hoje, então? Então, inclusive, essa pergunta que eu ia fazer agora, porque eu conversei com o Elias, fizemos uma entrevista há pouco tempo, e ele disse que acredita que até o final do seu mandato a maternidade poderá ser uma realidade aqui em Nepomuceno. Que ótimo. Então a senhora acha que é difícil? Eu faço votos para que isso aconteça, né? Eu torço para ter. Mas aí vai ter que tirar dinheiro de árvore, porque isso é caro, custa dinheiro. Né? Então tomara que ele consiga, eu torço que ele ache um caminho, né, que às vezes eu não achei e que ele está vislumbrando, que ótimo. Eu desejo que isso aconteça. Né? Eu quero que a Santa Casa seja uma Santa Casa completa. Né? Ali é meu coração que está ali. Então, assim, desejo sucesso para ele, mas eu acho que, assim, atualmente não tem como conseguir. Falar que Elias Menezes e Isa Menezes, tem algum grau, assim, de parentesco? Vocês são parentes? Olha, é bem distante. O Menezes é o mesmo, né? Mas o avô dele, que era o João Menezes, uma pessoa fantástica, era primo segundo do meu pai. Então, assim, o Menezes é o mesmo, mas o parentesco já ficou lá para trás. Ah, tá. Ele, inclusive, assina Lima, né? Mas o Lima dele não é o meu Lima. Só o Menezes é o mesmo. O Menezes é o mesmo. Porém, o Lima, o Lima dele, embora o avô dele, né, que é o bisavô dele, era meio parente da minha avó. Né? Era Lima também, que era o Vavico. Mas não assinam Lima, então é outro Lima. Então não tem nada a ver. É parente distante. É o mesmo Menezes, mas... Então, já que não são parentes, então deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que a senhora está achando da atual administração? Olha, Alex, eu acho assim, eu não estou participando, né, assim, mas eu estou vendo de longe. Eu torço muito para que ele dê certo, tá certo? Porque, assim, eu sou de Nepomuceno, eu gosto daqui. A gente está lá em Belo Horizonte, mas trabalhando para cá. Então, assim, para te falar a verdade, eu não estou assim no dia a dia. Mas eu torço muito, de coração mesmo, para que ele possa dar certo. Né, na condição aí. Mas eu, por enquanto, ainda vou ficar na torcida. Ah, não tá certo. A gente tem que torcer, né? Porque assim, como eu não estou participando, e fica fácil a gente criticar, né? Então, assim, eu prefiro ficar na torcida mesmo. Um off aí, mas na torcida. Com certeza. E sempre à disposição, né, de Nepomuceno, o que ele precisar, o que a administração precisar. Né, nós estamos lá às ordens. Não, legal. Ô Isa, agora a última pergunta desse nosso primeiro bloco, quero fazer o seguinte. É uma frase que a gente tem ouvido bastante durante esse mandato aí. Eu vou até ler aqui para me não equivocar. Abre aspas. Estamos enfrentando uma herança maldita deixada pela antiga gestão. Fecha aspas. O que você tem a falar sobre essa... Olha, eu sinto muito, né, dele achar assim, mas a gente... eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que ele está olhando muito para trás. Eu acho que quando você enfrenta uma prefeitura, você tem que olhar para frente, porque para frente já é muito complicado. Agora, se ele ficar só no passado, aí é complicado. E agora, sim, eu vejo que a maioria dos discursos de quem assume gosta sempre de culpar o anterior. Eu fiz isso, eu faço meia culpa, né? Mas só que eu não fiquei amargurando e, né, eu fui para frente, fui enfrentar o problema. E eu acho, assim, se ele estiver ouvindo,
né? Vai para frente, né? Como você não precisa que as coisas vão para frente, né? Enfrentar, se tem problema, se ele acha que foi tão maldito assim, vamos ver o que vem para frente aí. Né? Mas olha, eu tenho a plena consciência de que nós não deixamos problema, né? Tem uma dívida ou outra, isso é mais que normal, mas a questão assim, a cidade estava organizadinha, né? Estava tudo funcionando perfeitamente, então não sei o que é a herança maldita, não. Né? E agora, a questão, é buraco. A época de chuva faz buraco, nós temos um asfalto velho, antigo, né? É caro fazer um recapeamento. Então, realmente, infelizmente, nós não tivemos condição de recapear toda a cidade. E todo dezembro, todo janeiro e fevereiro que tem chuva, tem buraco na cidade. Então, não foi a minha herança. Aí ele que reclama com São Pedro. E com asfalto ruim. Mas fora isso, é assim como estrada, né? Você pega aí uma Fernão Dias, por exemplo, que é 365 dias de manutenção. Ela estraga com chuva. Estado rural não vai. Agora, nós investimos muito em estado rural. E você vê, por exemplo, eu fui no Porto dos Mendes. Tudo que nós fizemos está lá. Justamente para conservar. Né? Então, assim, eu não vejo essa herança, mas se ele quer falar assim, deixa ele. Mas um conselho, vai para frente. Entendeu? A administração tem que olhar para frente, não tem que ficar olhando e mergulhando coisa para trás, não, senão não anda. Isa, por que a mudança do SAI para Águas de Nepomuceno? Isso tem alguma coisa a ver com o marco do saneamento básico? Com certeza. Ficou muito claro, né, Alex? O que acontece? Veio o marco do saneamento básico. O que o marco determina? Que agora, no final de 2025, todos os municípios têm que cadastrar na Agência Nacional de Águas como que vai resolver o seu problema de esgoto, de drenagem e de água, né, para dar 100% de água e 90% de esgoto tratado até 2033. Então, a partir disso, e é obrigatório também todo município fazer o seu plano municipal de saneamento básico. Então, nós cumprindo o marco, nós fizemos o plano municipal de saneamento básico. E o nosso não foi só para inglês ver, entendeu? O Consani veio, foi a campo, estudou tudo, pegaram técnicos da UFLA, né? Só gente qualificada. E realmente ficou claro. O SAI não tinha a capacidade nem técnica, nem financeira para atingir em 2033 100% de esgoto tratado e a água nossa, né? A nossa água, todo mundo fala, não podemos acender muito câncer, sabe-se lá se não é esses canos de amianto que é comprovadamente cancerígeno. Né? É lógico, não é só o cano, mas se ele se quebra alguma coisa, aquilo solta e é cancerígeno. Na Europa, para você ter ideia, quando eles descobrem que tem ainda amianto sobre a terra, eles isolam, fornecem água para toda a vizinhança, enquanto não trocar, não libera água. Você vê o tanto que é grave. Agora, eu cito aqui a minha rua. A minha rua passa um encanamento aqui, e eu não sei se é porque ela é muito baixa, o que é, toda hora arrebenta. O SAI, o que ele fazia? Ele vinha aqui, ele vinha e emendava só onde que estava. Poxa, se ele já viu que o problema era aqui, por que não troca? Olha quantos metros que tem aqui. Não dá 200 metros. Se não teve a capacidade nem de trocar esse encanamento de 200 metros da minha rua para resolver de vez isso aqui, como é que vai fazer com a cidade? Você entendeu, Alex? Então não é questão assim, implicância. Não. E eu acho outra coisa também. Quando você vira prefeito, quando você vira vereador, é o que eu falo para os meninos lá. Você tem que tomar decisões. Doa a quem doer. O que for bom para a cidade. Agora, o que nós decidimos? Quando nós fomos fazer o edital, aí tem várias formas de fazer. Aí nós fomos estudar quais os motivos, visitamos as cidades que já tinham feito, pusemos o escritório
né, em Belo Horizonte para estudar qual que seria a melhor forma. Aí podia ser na forma onerosa, a empresa vem e paga, vamos supor, 1 milhão para a cidade e entra no serviço. Eu optei por dar desconto em tarifa. Ou seja, sempre a empresa que ganharia, o preço dela sempre ia ser abaixo do que já estava sendo praticado coisa. Essa que foi a briga das duas, foram duas empresas que brigaram. Além de, lógico, da técnica também que foi analisada. Então, assim, só aí já era vantagem para a população, tá certo? Continuamos com as tarifas sociais, né, que hoje é praticado. Hoje está 17%, você pode pegar, falar a sua conta antes e a sua conta hoje. É 17% em média a menor na tarifa de água. Eu não sabia disso. Pode olhar, você pode conferir aí. Aí tá mais em conta. Agora você olha aqui, nós não temos 1 ano que a empresa está dentro. Eles geraram 40 empregos direto. Eles só compram aqui em Nepomuceno, ou seja, está fomentando o comércio local, coisa que o SAI não pode. O SAI tem que fazer licitação. Então, o dinheiro que eu estava gastando estava indo para outros lados. A empresa, o dinheiro fica aqui, está girando aqui. Eles incentivam todos os programas sociais. Né? Eles estão ajudando o Viva Vida, eles estão ajudando o Lar das Meninas, todas as escolas, eles participam, quer dizer, coisa que você não viu o SAI participar. Agora, o mais grave, quando eu vejo que o pessoal está aí xingando, que tem que voltar, concessão, tem que voltar água, ninguém está preocupado com esses 40 empregos, não. Porque os funcionários do SAI, eu deixei a lei prontinha, porque ninguém ia perder, muito pelo contrário, muitos iriam ganhar. Quem ia perder são os grandões que ficam berrando. Isso aí, realmente, as gratificações deles, eles não iam continuar tendo. E por isso que era gritaria. Né? Agora, os trabalhadores, todos eles estavam ganhando até mais. Tinha algumas funções que eles estavam a mais. Agora, do jeito que o prefeito fez agora, você sabia que todos eles estão ganhando salário puro? Eles não estão tendo gratificação, não estão tendo nada. Eles estão ganhando salário puro. Isso é uma covardia. Agora, eu queria saber os grandões, se vocês perderam. Porque os pequenos estão perdendo. E eu deixei a lei prontinha para a Câmara votar, garantindo todos os direitos deles da mesma forma, entendeu? A prefeitura vai quebrar. Não, nós fizemos o impacto. Eu não posso fazer a coisa pela minha cabeça, não. Então foi feito um estudo técnico. Lógico. Lógico. Entendeu? Até porque isso me daria até responsabilidade, ué. Improbidade administrativa, entendeu? Nós temos todos os cálculos, projetando os funcionários vindo para cá, né? Como que a gente ia abarcar todos eles. Estava tudo pronto. Entendi. Mas aí é que eu brinco com a Câmara, ninguém teve peito. Para peitar, meia dúzia só, que estava dando grito. Entendeu? E a população fica aí também. E outra coisa, Lê, não é fácil derrubar uma licitação. Uma concessão. É praticamente impossível. É impossível. Não tem nenhum caso, a não ser que haja ilegalidade no processo, coisa que só no Tribunal de Contas nós já ganhamos 4 ações. Sabe? O tribunal já sabe o nosso processo de cabo a rabo, porque já foi objeto lá de questionamento deles e não acharam nada. Foi ganho por unanimidade, não tem nenhum voto contra. Tribunal de Justiça, eles entraram com, acho que 11 ações. Ganhamos todas, em todas as instâncias. Aqui, lá. Sabe? Então, o que está se gastando dinheiro? É isso que eu não questiono. Dinheiro público. Sabe? Ele nomeou 2 pessoas lá no SAI para fazer o quê? Dar dinheiro público. Gastando dinheiro público. Pelo amor de Deus, aí. Não é possível que o povo não está vendo isso. Entendeu? Porque para que eu nomear 2 pessoas lá para nada? Para fazer nada, porque o SAI, a função do SAI era cuidar da água e esgoto. A água e esgoto está na mão das águas de Nepomuceno, de acordo com o processo de licitação que foi feito. Mas o saneamento básico não é necessariamente água, não é só água e esgoto, né? Não, aí envolve a rede pluvial, a drenagem, né, e lixo. Mas só que o objeto da concessão foi só água e esgoto.
Tá certo? O lixo ainda continuou e a drenagem também continuou com a prefeitura. Mas só água e esgoto que foi objeto, né, nessa questão. Agora, o saneamento realmente são 4. São 4, Então, na sua opinião, seria impossível, então, um investimento no SAI para que o SAI continuasse e não trouxesse outra empresa? Olha, era impossível. Até mesmo, existe aí, eles alegam, né, que o PAC 2, que Nepomuceno foi completado com 28 milhões. Primeiro, a capacidade de investimento aqui é mais de 70 milhões. Então, 28 milhões ia fazer cosquinha. E outra, não pagou-se nem o PAC 1 direito. Como que o governo Lula, PT, vai liberar 28 milhões para um governo de Podemos ou do PSDB, eu nem sei mais onde que o prefeito está. Você entendeu? Isso é Brasil, não libera. E não tem, você está vendo, não está pagando nem emenda parlamentar, como é que vai pagar 28 milhões? As emendas estão paradas. E outra, 28 milhões até chegar aqui, eu não consegui liberar 4 milhões para fazer o reservatório do SAI. Cada hora era uma coisa, aí fecha a FUNASA, aí quando vê não tinha orçamento lá para o governo, quando vê, não, corre aqui que tem que fazer, aí corre lá, quando vê o projeto dar errado, aí o dinheiro fecha de novo, acaba com a FUNASA de novo. Agora, 28 milhões? Ah, gente, acreditar em Papai Noel, sabe? Em coisa. Então a coisa está aí, está resolvendo. Sabe, eles já investiram 12 milhões, é quase a metade dos 28, em menos de um ano. Você está vendo buraco a tudo quanto é lugar aí, trocando os famosos canos de amianto, trocando aquele negócio toda hora arrebenta. Pergunta a Letícia aí, se está faltando água, falta, de vez em quando falta mesmo, porque eles estão investindo, então de vez em quando vai ter que desligar para arrumar. Agora a casa da gente é assim. Se você quer fazer a reforma que não suja, não faz barulho, não faz buraco, não fica desagradável, é assim que funciona. Na cidade também, para consertar tem que dar um belzinho. Mas estão investindo, estão gerando emprego, estão gerando renda, você paga menos. Então, hello, para que eu vou mexer com isso? Para que eu vou gastar dinheiro público que contratou uma empresa, um escritório de advocacia que não é barato, que eu conheço? Entendeu? Para ficar gastando uma coisa que já está mais do que decidida em termos de tribunal. O que eles vão inventar? Eles estão achando, procurando pelo em ovo. Então, assim, eu fico triste com isso. Fico porque, assim, eu tenho muito orgulho, uma das coisas que eu tenho orgulho. Eu vou ser lembrada lá na frente, pode ser agora não. Mas a hora que tiver soltando a água tudo limpinha no rio, não estão dando doença mais daquele pessoal, você já viu quem que mora ali? Ou lá atrás? Os meninos brincam no cocô. Entendeu? Brinca em fralda suja que tá caindo ali. Passa lá, que horror. Complicado, né? Nós estamos em 2025. Pelo amor de Deus, nós ainda estamos jogando esgoto na água. Eles não tiveram a capacidade de rodar aquela estação que está ali pronta há quanto tempo? Eu, no meu mandato, é que pus para funcionar. Isso mesmo, eles não tiveram. Tinha dia que funcionava, tinha dia que não funcionava. Aí todo mundo, né, gritando, o fedor que estava, porque eles não tinham técnica de fazer a coisa funcionar. Agora, vai a empresa não fazer? Paga multa. Entendeu? Isso reverte para a cidade. Agora o SAI, eu vou cobrar multa de mim mesmo? Não tem como, né? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, eu ouço tanta coisa babaca, sabe? E outra, ele está indo todo contra os princípios dele. Porque ele é liberal, ele era primeiro do Novo. Novo, que é a presença mínima do Estado. Depois foi para o PSDB, que é também liberal, né? Privatizou o Brasil quase que inteiro. E agora parece que está no Podemos, ou ainda está no PSDB, não sei o que é, que também é. Então está indo contra todos os princípios que ele sempre pregou. Eu estou entregando o negócio da solução pronta. Eu sei lá. Ô Isa, e esse contrato que foi feito com a Águas de Nepomuceno, ali existe garantias para a população de Nepomuceno? Tudo. E eles estão cumprindo isso? Está tudo cumprindo.
Entendeu? E por isso que eu não vejo qual a pega que eles vão ter. Porque, como eu estou te falando, eles investiram 12 milhões até hoje. Então, eles têm um cronograma para cumprir, né? Tá tudo feito no contrato. Só o contrato são não sei quantas páginas. Né? A gente assim cercou e outra. Nós não inventamos a roda. Isso aí foi tudo, assim, não é copiado, mas foi inspirado no Pará de Minas, aqui em Bom Sucesso, que eles estão lá tem mais de 30 anos. E funcionando super bem. Né? Então, assim, a gente não inventou roda. Né? Nós não criamos da nossa cabeça. Isso tudo, eu falo assim, onde deu certo, a gente foi lá e copiou. Ah, tá. Então, se hoje a senhora fosse prefeita, a senhora faria do mesmo jeito, não mudaria nada? Faria e tinha feito antes. Entendeu? Eu queria ter feito isso lá no primeiro mandato, sinceramente. Aí, mas o que aconteceu? Com as enormes crises, e não existiu o Consane. Então, qualquer plano de saneamento básico que eu consultei era 400 mil, 500 mil, era muito caro. E aí veio o Consane, que é um consórcio de municípios. Sabe quanto que eu paguei? 17 mil. Nós pagamos. Tá. Num plano completo, um plano que realmente veio, estudou, mas por que ficou barato? Porque o Consane fazia pelo nosso rateio, através de estagiário, tudo, então barateou tudo. Aí que foi possível fazer. E sem o plano de saneamento, eu não tinha como. Eu tinha ideia de que realmente o SAI não tinha capacidade. Agora, hoje eu tenho certeza, através dos estudos que foram feitos, que eles não tinham capacidade. Entendido. Isa, muitas pessoas falam aí que a senhora deveria ter deixado isso, inclusive, para o próximo prefeito. A senhora acredita que fazendo isso, a eleição do Gattini ficou prejudicada? Eu não acredito, não. Né? Até porque os atrasos que foram feitos foi justamente por causa deles, né? Que entraram na justiça e vieram atrasados. Agora, eu fui eleita para enfrentar os problemas da cidade e não para ficar empurrando com barriga. Então, qualquer coisa que vinha até a mim, eu acho que cabia a mim decidir. E isso aí era uma coisa que me incomodava. A minha cidade até hoje não ter tratamento de esgoto, eu ainda despejar esgoto no rio, na represa, porque isso chega lá na represa, né? No alface que a gente come, porque muita gente planta alface e a gente come. Tá certo? E eu tô comendo esgoto. Entendi. Então eu ia decidir de qualquer forma, independente de ser política ou não. Isa, qual recado a senhora deixaria para as pessoas que se sentem prejudicadas por essa mudança de SAI para o Águas? Eu ainda não tive nenhum conhecimento quem que está nos seus próprios funcionários. Né? Eu acho que a população em si, eu não estou sentindo. Deixa um recado para os próprios funcionários. Olha, eu acho assim, a empresa, inclusive, é muito mais fácil de lidar com qualquer tipo de reclamação uma empresa privada do que a pública. Porque a privada, se ela não der resposta a contento, eu entro na justiça, né? Eu faço a reclamação no Ministério Público, que é o grande também vigia, né? Da execução do contrato. Então eu tenho muito mais pega para ir atrás dos meus direitos do que com o SAI. O SAI, você sabe como é que é. Né? Então é complicado ser uma empresa pública ou privada, é muito mais fácil de você lidar. E outra, a empresa, ela gera lucro, ela visa lucro. Aí, ela não quer te deixar insatisfeita, entendeu? Ela quer a sua satisfação, por quê? Porque quanto mais ela fizer te atender, melhor vai ser para ela trabalhar. Você acha que a empresa, então, privada, ela é mais eficiente que a empresa pública? Com certeza. Nesse lado, nesse sentido. Com certeza. Né? Olha, eu vejo assim, por exemplo, concurso público, ele tem que ter. Por que tem que ter? Porque, infelizmente, tem pessoas que não estão preparadas que fazem perseguição política. Eu sofri, né? Posso até falar, na época do Silvio Lucas, tive assédio, chama assédio moral, isso é crime. Então, realmente, assim, se não houvesse o concurso público, o funcionário público não podia fazer política, não podia nada, porque sempre
há ainda perseguição, porque as pessoas não sabem o direito que elas têm. Né? Fica com medo de denunciar, de entrar na justiça, mas eles tinham que entrar. Tá certo? Eu mesmo não entrei na época, porque a gente acaba ficando com medo. Mas por isso que tem que ter concurso público. Mas eu acho que o concurso público, você acaba acomodando, você acaba, o mau funcionário contamina o bom, porque você fala assim, eu estou trabalhando igual você, Alex, só que você marga, então por que eu vou trabalhar? Uhum. Entendeu? Então, assim, ele tem uma faca de dois legumes, dois gumes. Porque isso tem que ter, mas ao mesmo tempo acomoda. Causa, eu acho que uma má prestação de serviço às vezes. Tem funcionários bons? Tem muitos bons. Né? Eu mesmo aproveitei muita gente. Né? E você está falando negócio de perseguição. Eu deixei na minha marca, eu não persegui ninguém. Porque eu entendo assim, você é adversário político, eu não tenho inimigo. Nem pode, nem pode. Nem quero. E se alguém é inimigo meu, azar deles. Não tomo conhecimento. Porque para mim, na minha cabeça, eu tenho adversário político durante a campanha. Acabou a campanha, acabou, gente. Entendeu? Eu, graças a Deus, você pode lembrar, pode ver você mesmo, às vezes ficava me batendo, os meninos batiam. Eu destratei vocês alguma vez? Não, nenhum momento. Crítica tem que ter, quando você entra numa prefeitura, você está no cargo, você tem que saber com as críticas boas e as críticas más. Agora, por isso eu vou te bloquear? Por isso eu vou te perseguir? Por isso que eu não vou contratar a TV tal, porque trabalhou para a Isa. Eu não vou na associação tal, porque a Isa está lá na associação, era dela. Não era minha. Era enquanto eu era prefeita, hoje eu não sou nada. Então, como que eu não vou participar da associação que a Isa participou? Entendeu? A prefeitura não é nossa, não. A gente está prefeita, a gente não é prefeita. Então, tem que crescer, as pessoas têm que reconhecer isso, e ficar perseguindo. Tem funcionário que não cumprimenta a gente, de medo. Hello, não atende telefone, que às vezes eu preciso de algum documento, alguma coisa lá. Fica com medo de atender telefone. Porque fulano pode achar... Que é isso, gente? Ditadura? Que horror, nós somos todo mundo amigos, nós moramos numa cidade pequena. Entendeu? Isso é crime. Isso é crime, não pode fazer isso com os outros, Então, nem... Muito ruim, graças a Deus, no meu currículo ninguém vai achar que eu persegui ninguém, graças a Deus. Isso era até ruim, os companheiros da gente, né, não entendiam muitas vezes. Por exemplo, eu conversar com você, né, eu conversar com os meninos, mas ele é adversário, fica te batendo. A verdade dele é o direito dele de achar isso. Agora eu não sou inimiga, não vou virar a cara para quem não concorda comigo. Por isso o mundo tá ruim desse jeito, Nem ver. Só me apaziguar. Isa, eu estou satisfeito com as perguntas aqui, fico muito feliz com essa entrevista e agradeço muito essa oportunidade, né? E muitíssimo obrigado por nos receber aqui na sua casa mais uma vez. E se tiver algo mais que queira acrescentar, quiser deixar também uma mensagem para a população. Olha, o Alex, eu fiquei muito feliz, né, de poder bater esse papo com a população, com vocês. Estou sempre aberta. Estou lá em Belo Horizonte, estou aqui. Lá em Belo Horizonte a gente tem assim, muito contato, muita coisa, a gente pode ajudar, né? Questão de saúde, de ajudar uma série de coisas. Eu sou lá às ordens, tá? Eu sou uma amante, eu adoro Nepomuceno, né? Eu estou nessa circunstância morando lá, mas vou manter a casa, um dia ainda volto, né? Para morar aqui, porque aqui que eu tenho minha casa, meus parentes. Como quem diz, o meu terreninho lá no cemitério já está pronto. Nossa, não, falta muito. Muito, se Deus quiser. Mas eu brinco assim, o meu lugar é aqui, né? E eu quero, assim, deixar essa mensagem para todos, assim, ter esperança, nunca desanimar, né? Eu torço muito para que a administração vá para frente, que realmente, assim, olha para frente, não fica olhando para trás. Né? Quem anda para trás não dá certo. Caranguejo que olha para trás. Caranguejo que anda para o lado, anda para trás, sei lá.
Então, assim, é para frente que anda, né? Porque você não precisa disso, né? Nós estamos aí, deixamos vários projetos prontos, mão dadas. Mão dadas, para você ter ideia, a primeira proposta nossa era 6 milhões. Graças ao contato, as minhas idas em Belo Horizonte, que todo mundo criticava, passou para 15 milhões. Então, falta o prefeito ir lá, realmente terminar de fazer o termo, né, de acertar os projetos lá. São 4 escolas maravilhosas. Então, precisa disso. É isso que ele tem que tocar e não ficar gastando dinheiro para rever uma coisa que é praticamente impossível de rever. E, principalmente, numa coisa que está dando certo para a cidade. Né? Os retornos estão aí, os empregos estão aí, os investimentos estão aí, o dinheiro está ficando, está girando na cidade. Então, para que mexer nisso? Então, é isso que a população tem que ficar de olho. Cobre do seu prefeito ou do seu administrador. Vamos para frente. Vamos andar para frente. E obrigado, mais uma vez. Obrigado, Isa.